Meus irmãos, a paz do Senhor. Graças a Deus estamos aqui mais uma vez para dar prosseguimento a mais uma aula desta maravilhosa lição da Escola Dominical. Desta feita estudaremos a lição de número 12, que tem como tema o diaconato. Comigo está aqui pastor Robson. A paz do Senhor, pastor Robson. Paz do Senhor, pastor Leandro. O texto áureo da nossa lição vai dizer da seguinte forma: porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus, conforme verificamos em 1 Timóteo, no capítulo 3, no versículo de número 13. A verdade prática, embora o diaconato seja um ministério específico, a diaconia é uma missão de todo o crente. A verdade prática dessa lição, querido professor, amigo ouvinte, obreiro do Senhor, já vai dar aqui uma forma daquilo que está contido na lição, em especial que a diaconia, ela não é algo, embora seja algo específico, um ministério específico, contudo, conforme o comentário da lição, ela é uma missão de todo crente. E sobre isso nós estaremos verificando no decorrer desta lição. A leitura bíblica em classe encontra-se registrada em 1 Timóteo, no capítulo 3, versículos 8 a 13. Diz-nos: da mesma sorte os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé em uma pura consciência. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem seus filhos e suas próprias casas. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. O objetivo geral desta lição é mostrar a importância da função de diácono. E os objetivos específicos, que são aqueles que estão nos tópicos da lição, são analisar o estilo de vida diaconal de Jesus, explicar a instituição do ministério do diácono e discorrer sobre o perfil e a função do diácono. Portanto, estes são os objetivos encontrados ao longo dos tópicos da lição. A nossa introdução vai dizer, pastor Robson, que a igreja primitiva, ela experimentou um grande crescimento. E justamente esse crescimento trouxe alguns problemas, digamos assim, em especial, conforme menciona o comentarista da nossa lição, o pastor Elinaldo Renovato, com relação à questão étnica. E justamente dentro desse contexto é que os apóstolos irão se reunir juntamente com o ministério de então, os anciãos, para tratar sobre este importante negócio. Então a lição ela vai trazer aqui, dentro deste fundamento, dentro dessa introdução, esse contexto. O primeiro tópico da nossa lição vai falar a respeito da diaconia de Jesus Cristo. Interessante a pergunta: Jesus foi diácono? Então nós vamos verificar que, de acordo com o conceito, o significado do termo, sim, Jesus foi um diácono. E justamente sobre isso eu quero já aqui passar a participação do pastor Robson. Pastor Robson, o significado do termo diácono, explique por gentileza para nós. Muito bem, pastor Leandro, também todos os nossos amigos que nos acompanham aí no canal. O significado desse termo ele é muito abrangente. Ele traz aí duas conotações: ministério e serviço. E quando nós falamos sobre o termo diaconia ou diácono, em Atos 6 ele não aparece essa palavra diácono, ele aparece ali como serviço,
como uma ação ministerial para servir. Então, quando nós estamos falando sobre como Jesus como um diácono, que é o primeiro tema desse tópico aí, nós vamos ver que todo aquele que desempenha uma função dentro do serviço, do ministério, automaticamente ele se torna um diácono, alguém que serve, alguém que desempenha um serviço, tendo em vista que ministério é um dos significados da palavra diácono. Muito bem, então conforme o professor Robson aqui bem explicou, a diaconia ela importa dois significados, ministério ou serviço, e dentro daquilo que ele falou é nesse contexto, em que Jesus ele foi considerado o diácono por excelência. O segundo item deste primeiro tópico vai falar a respeito do serviço de escravo. É bem interessante que esse assunto, esse contexto, mesmo porque o próprio comentarista da lição, ele aborda a respeito da diaconia, da toalha e da bacia. Pastor Robson, o que se entende por diaconia, da toalha e da bacia? Muito bem. Quando nós tratamos, pastor Leandro, desse ponto aqui do serviço como escravo, né, o comentarista ele foi bem feliz em colocar essa expressão, né, do serviço diaconal ou da diaconia, da toalha e da bacia. Porque existe um exemplo deixado por Jesus, que foi registrado por João, no capítulo 13, em que Jesus ele toma a ação para servir os seus discípulos, os apóstolos, se colocando em uma posição de escravo, tendo em vista que aquela ação nesse serviço ela era desempenhada pelos escravos. Então Jesus ele quis passar aos discípulos que ele estava ali para servir, a ponto de que ele se faria até mesmo como um serviço de um escravo, demonstrando a sua humildade. Então isso era a intenção de Jesus, apresentar aos discípulos, e inclusive em alguns textos no Evangelho, Jesus sempre enfatizou que ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Então esse foi um exemplo, um dos exemplos mais lindos, né, que Jesus deixou, que está registrado em João capítulo 13, a partir do versículo de número 12, que é usado esse termo aqui pelo nosso comentarista como a diaconia da toalha e da bacia. Muito bem explicado aqui pelo pastor Robson, e é justamente isso, e desse exemplo nós extraímos lições práticas para a nossa vida, que é o serviço humilde, porque Jesus sendo mestre, Jesus sendo Senhor, ele demonstrou através desse exemplo, pastor Robson, conforme o senhor bem mencionou, da necessidade de que eu, você e nós, de igual forma, possamos ser humildes no exercício da nossa chamada, do nosso ministério e das nossas funções, em especial na Igreja do Senhor, na obra de Deus. Amém? O terceiro item do primeiro tópico vai falar: o discípulo é um serviçal. Pastor Robson, sobre esse terceiro item, por que aqui o discípulo ele é considerado, comparado a um serviçal? Muito bem, pastor. Quando o nosso comentarista aqui, ele faz questão de colocar esse termo de um discípulo, é um serviçal, ele está querendo chegar à conclusão que todos os que servem, que são cristãos, que são discípulos de Jesus, ele é um serviçal, e a palavra servo, serviçal, serviço, ela está ligada à palavra diáconos, que é a palavra grega que nós trazemos para o português, que é diácono, né? Então, qual é a intenção aqui de falar que todo discípulo é um serviçal? É que existe uma diferença, e a gente precisa sempre explicar isso, entre um cargo e uma função, né? Muitas das vezes a gente utiliza o cargo como algo mais alto, mais sublime. O irmão ele tem um cargo, ou como uma forma de menosprezar. O cargo do irmão qual que é? É diácono. Mas a palavra diácono ela não está limitada a um cargo.
ela é uma função que pode ser desempenhada e deve ser desempenhada por todos os discípulos. Então, quando se fala que o discípulo é um serviçal, é que ele está pronto a servir, independentemente de qual cargo que ele ocupa. Então, assim, nós podemos, resumindo aqui, falar que todo o pastor, evangelista, presbítero, ele desempenha um ministério que é uma função que faz parte da diaconia. Então, todo o discípulo realmente, ele é um serviçal, ele está para servir. Certo? Muito bem explicado aqui pelo pastor Robson. Então, querido professor, que fique clara essa circunstância, essa situação. O discípulo, ele é um serviçal, no sentido de que todos nós fomos chamados para servir. Eu, você e todos nós estamos aqui para servir. A exemplo, o professor da escola dominical, quando prepara a sua lição e leva o estudo à igreja, ele está neste momento também desenvolvendo uma atividade de serviço, que no presente caso, no exemplo aqui que eu menciono, é de levar o conhecimento, de levar, porque o serviço, ele abrange diversas áreas. O serviço, ele é amplo, e na obra de Deus existe serviço para todos nós. Portanto, meu querido irmão, possamos seguir o exemplo de Jesus e sermos um discípulo conforme devemos ser, que presta um relevante serviço na casa de Deus, reconhecendo, inclusive, pastor Robson, que o nosso chamado é para servir e não para ser servido. Amém? A síntese do primeiro tópico da nossa lição vai dizer: a diaconia de Jesus Cristo está centralizada na disponibilidade em servir o próximo. Então aqui a gente vê nessa síntese, ou seja, nesse resumo, que a ideia central é servir ao próximo. Amém? Vamos então agora para o segundo tópico da nossa lição, que fala a respeito da instituição dos diáconos. Pastor Robson, o conceito da função. Muito bem. Como nós estamos falando, e eu vou retomar essa ideia, a função, ela vale muito mais do que o cargo. Então, o conceito da função, a gente tem como origem a palavra diáconos, que é uma palavra grega, que fala e faz menção a serviço ou a servir. Então, o propósito do conceito desta função é prestar um serviço. E aí, a área da prestação desse serviço, ela primeiramente, já que nós estamos trabalhando para o reino de Deus, ela sempre vai girar em torno de um rei, para o reino de Deus, para serviço da obra de Deus. Então vamos dizer assim, a função de um diácono, nesse contexto ministerial, já que nós estamos falando sobre dons ministeriais, é para servir a Cristo, a igreja, e nós usamos mais propriamente ao ministério, né, que é aquele que está instituído como alguém que está em um cargo mais elevado, que deve ter também a sua prestação de serviço. Não que o pastor, não que o evangelista, não que o presbítero não sirva também. Então eles servem a Deus, ou eles servem nessa função como um diácono, mas só que em uma função específica, né? Quando nós vemos a questão do chamado da instituição, nós vamos perceber que houve a necessidade de instituir 7 homens, e a gente vai falar isso mais à frente, porque o ministério, e aí se a gente pegar a palavra, ministério significa diaconia. Então, o ministério da palavra estava sofrendo alguns detrimentos. Por quê? Porque os apóstolos, que eram responsáveis por esse serviço, olha aí, pelo serviço, qual serviço? De pregar a palavra. Eles eram responsáveis em pregar a palavra, em expor as escrituras, eles estavam sendo levados a fazer outras ocupações. Então, aí foi necessário instituir esses homens que estariam trabalhando no serviço cotidiano. Então, muito bem, então a gente pode perceber aqui que o conceito da função ele é bem mais amplo, ele não se resume à nomenclatura diácono, e aqui vamos falar de Assembleia de Deus, como de outros ministérios, em que temos o diácono como
cargo eclesiástico dentro do ministério da igreja, mas nós vamos ver que a função ela vai muito mais além, como bem explicou aqui o professor Robson, em relação à atividade que é desenvolvida ou que deve ser desenvolvida não apenas por aquele que é diácono, falando em termos de ministério da Assembleia de Deus, mas daquele que é chamado para produzir uma atividade, para prestar um trabalho. Portanto, muito mais abrangente o termo. Prosseguindo, o item 2, origem do diaconato. Professor Robson, qual é a origem do diaconato? Muito bem, pastor e professor Leandro, a origem desse termo, por mais que ele não aparece essa palavra, a palavra diácono, ela vai aparecer na primeira carta que Paulo escreve a Timóteo, capítulo 3, quando ele vai falar sobre os requisitos para ser um diácono. Em Atos capítulo 6, houve a necessidade, e é interessante que o senhor citou logo na introdução, que houve uma necessidade onde originou-se o diaconato, ou o serviço de diácono, por causa do crescimento da igreja. E é interessante, o próprio pastor Orlando Boyer, um dos escritores, né, inclusive no seu comentário bíblico Espada Cortante, ele cita isso. Por quê? Porque muitas das vezes o que a gente pensa? Com o crescimento vem também os problemas. Inclusive o pastor Elinaldo Renovato, ele cita nesse ponto que existiu aqui um problema ou uma bênção, na verdade uma bênção que é o crescimento, todo crescimento é uma bênção, só que dentro disso criou-se ou surgiu um problema, e depois desse problema houve uma reivindicação. Então, ou seja, para que houvesse o resolvimento desse problema, foi criado essa função de diácono, né? Vamos dizer aí esse cargo que foi intitulado aqui pelos 7 que foram escolhidos. Então, a origem do diaconato veio por essa questão. Era uma bênção, a igreja estava crescendo, estava avançando, porém surgiu um problema que as viúvas gregas estavam sendo desprezadas no ministério cotidiano, que é o problema, e aí houve a reivindicação por parte delas, chamados também de judeus prosélitos, aqueles que falavam o grego ou os helenistas. Houve esse problema que essas viúvas estavam sendo desprezadas, estavam somente sendo atendidas as viúvas hebreias, os hebreus, mais propriamente dito, e aí houve essa reivindicação, e aí surgiu aí, então, a necessidade de apresentar esse ministério. Muito bem. O item 3, a escolha dos diáconos. Então, diante desse crescimento experimentado, diante do problema surgido, a escolha dos diáconos. Muito bem. É aqui que entra uma questão e algo bem interessante. Por quê? Por mais que pareça que a função parecia simples, servir, porque ali o problema precisava ser resolvido num sistema de assistencialismo. Era para dar assistência. Só que, para que houvesse a escolha, se nós lermos Atos 6, existem uns requisitos para escolher essas pessoas para exercer essa função. Inclusive, o autor de Atos, que é Lucas, ele escreve dizendo que esses homens que exerceriam essa função, que a princípio seriam uma assistência às viúvas, eles precisavam ser homens de boa reputação, eles precisavam ser cheios do Espírito Santo e eles precisavam ser homens com sabedoria. Então, a escolha já estava muito além, né? Por quê? Porque tinha alguns critérios que precisavam ser seguidos e precisavam ser preenchidos, que era esse. Então, homens, e esses 7 homens que foram escolhidos em Atos 6, eles eram homens que estavam dentro desses requisitos aqui. Homens cheios do Espírito Santo, com uma boa reputação e com sabedoria. Então, essa seria, a princípio, apresentado por Lucas aqui, para atender essa necessidade
os requisitos na escolha. E aí à frente nós vamos falar um pouco mais sobre o que Paulo disse. Sim, no terceiro tópico da lição nós estaremos abrangendo. Muito bem, a síntese do segundo tópico diz: o livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, descreve a instituição do ministério de diácono. Então, você, querido professor, a referência é Atos capítulo 6, que vai tratar sobre a instituição do ministério do diácono. Amém? Vamos, portanto, agora já para o terceiro tópico da nossa lição, que fala a respeito do perfil e função do diácono. Pastor Robson, dentro daquilo que o senhor já estava mencionando a respeito da qualidade, da qualificação, enfim, dos requisitos, né? Aqui já nós vamos verificar que o comentarista da lição, pastor Linaldo Renovado, ele vai abordar justamente sobre as qualificações do diácono, tais como caráter moral, caráter espiritual e caráter familiar. Sobre isso. Muito bem. Se tratando sobre isso, nós temos agora um parâmetro de condição, né, de qualificação para os diáconos, agora expresso por Paulo. Né? Paulo ele vai falar isso na primeira carta a Timóteo, capítulo 3. E é interessante que aquele que escreve Atos, que é Lucas, foi alguém que foi formado por Paulo. Então, Paulo ele tem mais propriedade em falar sobre isso, e ele vai fazer questão de dizer isso a Timóteo, que é uma das epístolas pastorais. São conselhos que Paulo está dando a Timóteo na primeira carta, capítulo 3. Então ele vai falar sobre isso. No capítulo 3, versículo 8, ele vai falar sobre o perfil moral, que essa uma pessoa precisa ter características corretas, íntegras, precisa ser uma pessoa não de língua dobre, ou que ele fale, ele cumpre, que a sua palavra, como diz Jesus, seja sim, sim, não, não. Então ele precisa se encaixar em qualificações morais, ele precisa ser uma pessoa moralmente certa, né, perante a ética moral. A segunda característica é que ele precisa também ter uma vida de caráter espiritual, né? Até porque dentro da função do serviço diaconal, ele vai também desempenhar alguns serviços espirituais, né? Logo na sequência de Atos 6, nós temos 2 capítulos, Atos 7 e Atos 8, que são 2 exemplos de diáconos que pregavam, anunciavam e desempenharam uma função de caráter espiritual com excelência. Então isso quer dizer que esses homens, eles tinham um caráter espiritual, eles eram cheios do Espírito Santo e assim desempenharam também a função dentro da proclamação do Evangelho. E por fim, Paulo ele conclui sobre essas exigências e essas qualificações falando sobre um caráter familiar, que essa pessoa também precisa ter uma conduta familiar aprovada pela sua família. E é interessante que quando Paulo ele vai ratificar isso, lá na primeira carta, capítulo 5 e o versículo 8, ele diz: aquele que não cuida dos seus, né? Ele negou a fé e é pior que o infiel. Então, dentro dessas qualificações, tanto moral como espiritual e familiar, o diácono ele deve tentar seguir e obedecer sempre esses princípios, sendo uma pessoa moralmente, a ponto que ninguém possa falar e atingir a sua moral, ser uma pessoa que se encaixe dentro dos parâmetros espirituais, seja alguém espiritual com conhecimento, seja uma pessoa de oração, seja uma pessoa que viva realmente, integralmente o Evangelho, e familiarmente, uma pessoa que tenha um testemunho da sua própria casa, que a sua casa não o reprove naquilo que ele faz perante a igreja. Muito bem, então nós percebemos, queridos professores, obreiros do Senhor, que as qualificações do diácono são estas, diga-se de passagem, muito sérias, que devem ser observadas, porque este diácono precisa ter essas qualificações. Eu não quero aqui, devido ao tempo, reprisar, mas muito bem explicado pelo professor Robson aqui, e você, querido professor, depois aprofunde nesses detalhes, estudando em sua casa particularmente. O segundo item vai falar a respeito da função dos diáconos em Atos. Sobre isso, pastor Robson.
A função dos diáconos no livro de Atos, ela já foi até um pouco mencionada aqui, Sim. que o propósito deles era de caráter do serviço social, né? Era mais um assistencialismo, né? Então eles estavam desempenhando essa função para atender aquela necessidade. Então Atos era para atender aquilo que... Exatamente. E aí, pastor Robson, no item 3 vai falar sobre a função dos diáconos hoje, né? Então, naqueles dias existia uma situação, uma circunstância, mas nos nossos dias? Então, nos nossos dias, a função ela é um pouco mais abrangente, né? As demandas são maiores, né? Inclusive hoje, nós, dentro do nosso ministério, a Assembleia de Deus, nós temos os diáconos para vários serviços, né? Assistência nos cultos, né? Atendendo, recepcionando, assistência dentro da área social, ela continua atuante, como também em Atos, atendendo aqueles que estão necessitando, atendendo aqui a igreja ou até mesmo aqueles que estão fora dos parâmetros da igreja como membro, e também visitando os enfermos, orando, visitando os desviados, aqueles que se afastavam. Então, a função diaconal nos dias atuais, ela é um trabalho excelente, um trabalho digno, que precisa ser desempenhado, precisa ser feito com excelência e com muito cuidado, porque o próprio texto áureo da nossa lição diz que aquele que trabalhar bem, aquele que desempenhar bem a função como diácono, ele vai adquirir uma posição mais elevada, ele vai ser honrado. Não que esta honra, pastor, ela faça com que, nós devemos fazer com que ela seja o motivador. Não, a motivação para nós servirmos, ou os diáconos que estão nos assistindo e também nos assistirão, você não deve desempenhar a sua função como diácono na obra, no serviço, na casa de Deus, pensando ou esperando unicamente galgar uma posição maior. Você deve fazer com excelência, sabendo que feito com excelência, desempenhado com excelência e com dedicação, Deus ele é poderoso para te honrar e fazer com que você alcance aí uma posição de mais honra e faça isso para a glória de Deus. Muito bem, graças a Deus, então nós chegamos ao final da nossa lição e a síntese desse terceiro tópico vai falar: para o perfil e a função do diácono deve-se levar em conta o caráter moral, o caráter espiritual e o caráter familiar do candidato. Como eu disse, a nossa aula é resumida, é sucinta, não dá para aprofundar muito, mas, querido professor, eu oriento você que se aprofunde um pouco mais nos teus estudos, na pesquisa, porque é muito importante esse assunto para a Igreja do Senhor. Vamos, portanto, à conclusão da nossa lição. O diaconato ele foi instituído pelos apóstolos de Cristo quando a comunidade cristã cresceu e precisou ter pessoas que pudessem resolver questões relacionadas a problemas sociais que demandavam atenção e cuidado. Que a gente observa aqui que o diácono ele deve ter um bom trânsito, um bom relacionamento, ele deve ser aquela pessoa que está ali, pronta e apta para contornar situações, auxiliar e resolver problemas. Hoje os diáconos servem a igreja e a Deus em trabalhos diferentes, e a liderança das igrejas locais deve valorizar o seu trabalho e reconhecê-los como excelentes servidores do reino de Deus, pois, no sentido lato, todos somos diáconos. Então, o resumo, todos nós somos diáconos. Então, meus queridos irmãos, eu quero aqui agradecer ao pastor, professor Robson Ferreira, que esteve conosco nessa aula, agradecer a você que tem acompanhado e assistido essas pré-aulas. Como dissemos, né, e temos dito, é uma aula resumida, é uma aula sucinta, mas esperamos que com isso você possa ter aí uma fonte de pesquisa para o teu preparo para a próxima aula. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.